Livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 20. Para ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor. Título: Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de um esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que vos trago novas de alegria, que vos será para todo o povo. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra de boa vontade para com os homens. E aconteceu que, azeltando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito. E todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas e conferia-lhe em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo, glórias a Deus, 10, que diz assim: E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Glória a Deus. Você não pode se sentar? Mas já está todo mundo sentado? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. É uma bênção, né? Eles entendem o pensamento do pregador. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. É uma mensagem para esse dia festivo de final de ano. É uma mensagem para que nós venhamos a refletir nesse dia festivo de final de ano, a qual é catalogado esta data para comemorar o nascimento de Jesus. Mesmo que não seja o dia oficial em que Jesus nasceu, porque a Bíblia não dá esse paradeiro da data certa, não está escrito aqui, 25 de dezembro, glórias a Deus, mas catalogar essa data pelo menos para lembrar, para comemorar, para se alegrar. Uns se alegram com a oração, com palavra, outros se alegram com outras coisas, que não é para se alegrar, mas acaba se alegrando. Mas os cristãos, glórias a Deus, como são, eu venho, glórias a Jesus. Mas os cristãos, eles sim, se alegram todos os dias pelo nascimento de Jesus, pela pregação de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus está em nossos meios até o dia de hoje. É verdade, Senhor. Glória a Deus. A gente não se alegra só com o nascimento. Aleluia. Os servos de Deus, eles se alegram por tudo. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 20, que
guardar o rebanho. E senão o lobo vem, dispersa todas as ovelhas. É verdade. Mas os pastores estavam ali e eles não estavam esperando o anjo ali aparecer. Glórias a Deus. Aleluia! Aleluia. Os pastores estavam ali como no outro dia, como qualquer, fazendo o seu dever, a sua obrigação, o seu trabalho, que é guardar o rebanho, cuidar, alimentar, como todos os dias eles faziam. Mas de repente, Deus determinou para que toda a profecia viesse a se cumprir naquele dia. E quem é que aparece, irmão? O anjo do Senhor. Versículo 1. Aleluia! E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de um resplendor, tiveram grande temor. Aleluia. Às vezes a pessoa fala que está tendo visão na igreja, está tendo revelação. Eu fui numa determinada igreja e uma irmã falou: eu estou vendo na igreja um sapo andando de bicicleta e um outro tocando pandeiro. Essa irmã está vendo muito desenho. Sapo andando de bicicleta e outro tocando pandeiro. Você é palhaçada. Uma outra igreja, aí um irmão começou a pegar a visão, estava vendo um passarinho voando dentro da igreja. Esse irmão deve estar vendo muito Discovery Channel, História da Amazonas, mundo animal. Visão e revelação é algo concreto, é algo que vem de Deus, é algo de alerta e não é palhaçada. Aqui os pastores na vigília da noite estavam tendo a visão. O anjo lhe apareceu. E o anjo no versículo 10 disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Glória a Deus! Será para todo o povo. Aleluia. Aí no versículo 11, o anjo continua dizendo: pois que na cidade de Davi nos nasceu hoje um Salvador, e é o Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aí o que aconteceu? O anjo, terminando de falar com os pastores, estavam ligados no céu, cuidando das ovelhas. A visão se abre, o que eles contemplam? O exército angelical. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz da terra de boa vontade para com os homens. Aleluia. Aí no versículo 15, e aconteceu que, assentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso, o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Existem coisas que Deus só vai fazer saber a pessoas que estejam verdadeiramente compromissado e compromissada a guardar o rebanho e ligado com Deus nas vigílias da noite da oração, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quando isso acontece, eles foram a um determinado lugar, irmão, onde Jesus nasce nessa vida. Por isso que todo final de ano acontece essa comemoração.
Uns criticam, outros elogiam, mas cada um no seu quadrado ou no seu inteiro. Se a pessoa está comemorando, deixa a pessoa comemorar. O importante é que a pessoa pelo menos lembrou, nem que seja final do ano. Lembrou que pelo menos alguma coisa nessa vida aconteceu, que revolucionou, que Jesus nasceu, que dividiu a história do antes e o depois. Aleluia. Glória a Deus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus. Mas quando Jesus nasce, alegria nos céus e festa, o exército angelical canta. Quando Jesus nasce, alegria na terra, os homens de boa vontade se alegram. Aleluia. Quando Jesus nasce, a natureza se alegra, os animais se alegram. Porque Jesus nasceu na manjedoura. E lá na manjedoura você acha que estava o que lá naquele lugar? Naquele curral, estavam ali os animais. Os animais se alegraram. Mas quando Jesus nasce, o inferno não fica alegre. O inferno começa a ficar apavorado. E os demônios chegam para Satã e diz: patrão, aconteceu algo na terra. E Satã diz assim para os demônios: o que foi que aconteceu? Olha, a gente nunca viu o exército angelical descer aqui na terra para cantar, a não ser na época da recriação da terra. Irmão, que mistério é esse? Os anjos desceram aqui. Não foi só a primeira vez no nascimento de Jesus, teve outra vez? Teve, lá no livro de Jó. Quando Deus questiona Jó: Jó, aonde tu estava quando eu recriava a terra e os meus anjos ali estavam cantando? Então não foi só o nascimento de Jesus. Na recriação do planeta Terra, os anjos cantavam. Aí os demônios questionam Satã, e Satã começa a perguntar aos demônios: o que foi, seu Satã? É alguma coisa estranha, porque os anjos desceram para cantar aqui na terra. E eles começam a botar a mão na cabeça e a coçar. E o próprio Satã também já começa a ficar de cabeça quente. Mas, irmão, por que ele começa a ficar de cabeça quente? É porque ele vai consultar o Aurélio do inferno. E lá no Aurélio do inferno, das lembranças do abismo, ele lembra de uma profecia que está lá no livro de Gênesis, que diz assim: tu lhe ferirás o calcanhar, mas do ventre dessa daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Ele lembra disso lá no inferno. E no livro do Apocalipse diz que ele perseguiu a mulher e a criança. Ele veio furioso Aleluia. a poder não deixar o projeto de Deus acontecer. Mas não, porém, irmão, quando Deus oculta, nem o diabo acha. Quando Deus oculta alguém da fúria satânica ou da fúria dos demônios, eles não conseguem achar. Glória a Deus. Aleluia. Deus ocultou Jesus e a família de Jesus para que não viesse a ser tocado pelos homens, para que não viesse a ser tocado pelo inferno, porque quando Deus cumpre e quando Deus fala que algo vai acontecer do jeito que Ele quer, tem que acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus venceu. Jesus Cristo. Alegria nos céus, alegria na terra, alegria na natureza e desespero no inferno.